Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. O debate não acontece apenas aqui. Em outros lugares do planeta, motoristas do aplicativo Uber vêm reivindicando o direito de serem reconhecidos como empregados. No Brasil, o problema assume contornos mais profundos, em função das nossas leis trabalhistas. A empresa Uber nega com todas as forças que os motoristas possam ser considerados funcionários. Mas já há algumas ações transitando na justiça, exigindo o reconhecimento do vínculo. Quem terá razão? Os velhos orelhões, quem diria, ainda podem ser úteis. Conheço uma ideia super criativa que ofereceu vida nova e digital aos aparelhos que já pareciam condenados à aposentadoria. Hoje tem resposta a uma dúvida de internauta. Como funcionam as assistentes virtuais como a Siri da Apple, a Cortana da Microsoft ou o Google Now? Tecnologia a serviço da inclusão. Veja como os aplicativos estão transformando a vida de deficientes auditivos. O melhor é que são soluções simples e que dependem apenas de um smartphone. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Eu achava que eles estavam com os dias contados. Na era dos smartphones, os orelhões lembram peças de museu, de um tempo em que eles eram a única opção de comunicação por telefone na rua. Mas uma ideia inovadora está oferecendo vida nova aos orelhões. O mais interessante é que eles foram, por incrível que pareça, incluídos na era digital e até ganharam um novo apelido. Conheça o Smart Orelhão. Em uma metrópole cada vez mais conectada, os orelhões estão assim, esquecidos e abandonados. A maioria deles. São cerca de 25 mil espalhados pela cidade de São Paulo. Quase ninguém mais usa. Até surgir uma ideia bem legal. Para divulgar um evento de incentivo do uso da tecnologia e criar melhorias para os cidadãos, uma ação pra lá de criativa combinou os esquecidos orelhões com os ônibus da capital. O que a gente fez, para divulgar um evento de hackers, a gente hackeou, entre aspas, claro, todos os orelhões da cidade, para, assim, em vez de a gente falar que é um evento que melhora a cidade, a gente resolveu melhorá-la um pouquinho. O uso de dados abertos está transformando as principais cidades do mundo. Nesta ação, o algoritmo desenvolvido combina as informações online em tempo real sobre horários e itinerários dos ônibus que circulam na cidade com o mapeamento geográfico de todos os orelhões em funcionamento na capital, feito e divulgado abertamente pela Agência Nacional de Telecomunicações. A gente fez um match entre orelhão e ponto de ônibus, a ponto de que quando uma pessoa liga de um orelhão qualquer para o número que a gente criou, a gente já sabe de qual orelhão que ela está ligando e de onde ela está. E daí a gente faz, qual que é o ponto de ônibus mais perto dali? E daí eu conecto no SP Trans, pego todas aquelas informações em tempo real dos ônibus que vão passar ali e traduzo isso de texto, né? Porque a informação vem em texto pra gente. Então ela vem em texto, a gente converte em voz, como se fosse aquele tradutor do Google. Então a gente converte aquilo em voz e devolve no próprio telefone para a pessoa que está ligando. Assim ficou fácil. Para quem não tem internet no celular ou simplesmente não tem um smartphone, basta ligar para o número 0800 887 0878. Claro, a partir de um orelhão. Uma gravação automática atende a ligação enquanto o robô por trás da operação entra em ação. Em questão de segundos, o sistema identifica a localização geográfica do orelhão do qual está sendo feita a chamada e, em seguida, informa o tempo de chegada dos ônibus no ponto mais próximo dali. O que era apenas mais uma ação de marketing e divulgação de um evento, com a ajuda da tecnologia e algumas mentes criativas, se tornou um novo serviço digital para o cidadão paulistano. Qualquer pessoa
pode fazer alguma coisa que melhore a cidade usando dados que são abertos. E foi isso que a gente fez nesse caso. O projeto experimental, que usa tecnologia simples e informações abertas, deve servir de exemplo para novas formas e soluções de viver o cotidiano das grandes cidades. Se não servir de fonte inspiradora, pelo menos outros locais podem copiar a ideia e dar uma sobrevida aos velhos orelhões. No próximo bloco, Siri, Cortana e Google Now. Como funcionam as assistentes virtuais que começaram nos smartphones e agora já estão presentes também nos computadores? E ainda hoje tem a polêmica entre Uber e motoristas. A Justiça brasileira começa a receber os primeiros processos, pedindo o reconhecimento do vínculo trabalhista. E o resultado dessas ações pode mudar tudo no mundo dos aplicativos. O Olhar Digital Plus volta já. Tecnologia a serviço da inclusão. Aplicativos de tradução simultânea estão mudando a vida de deficientes auditivos. Conheça algumas das melhores soluções. Tämän tekeläin päällä tasapainottelen tämän videon ajan. Siinä on yrttite. Huomannut nyt, kun mä oon asunut ulkomailla paljon, että miten erilaista. Har två unga kvinnor fått igång en debatt, både i Egypten och i resten av världen. Detta efter att de lagt ut en film på sociala medier. Você entendeu alguma coisa? Nós também não. Agora dá para ter uma ideia do que passam diariamente mais de 70% dos deficientes auditivos brasileiros que não compreendem bem o português. A grande maioria depende da língua de sinais para se comunicar e obter informações. O problema é que do outro lado, além dos surdos, poucas são as pessoas que conhecem Libras. E aí, como faz? Diferentes tecnologias surgiram para facilitar a comunicação entre surdos e ouvintes, quase todas traduzidas em aplicativos para smartphones e gadgets vestíveis. Com um intérprete virtual muito simpático, esta solução é uma das mais populares por aqui. A função do aplicativo é ser um tradutor de bolso. Então, é para você colocar qualquer tipo de texto. Ele aguenta até 140 caracteres, que nem um Twitter. E ele aguenta até 15 segundos de áudio. Disponível para Android e iOS, o aplicativo permite que o usuário fale ou digite um texto para ser automaticamente traduzido para a linguagem de sinais pelo Hugo, o personagem simpático. A programação do intérprete 3D é feita através de um sistema de tradução em Libras por estatística, que analisa a palavra, a frase e o contexto antes de ser feita. Vários intérpretes espalhados pelo Brasil também contribuem com a ferramenta, adicionando novas traduções periodicamente. A gente tem um sistema de feedback dentro do aplicativo, principalmente nessa versão nova, né? E nesse feedback você consegue avaliar a tradução, quão boa é a tradução, se ela está correta, se você viu alguma coisa errada. E isso é muito bom, porque é um sistema colaborativo. Além dos intérpretes que a gente tem pelo Brasil, os próprios usuários podem ajudar todos os dias na melhora das traduções. Além de facilitar a comunicação, o aplicativo é muito usado também por quem está aprendendo as Libras. Entre a Tatiane e a Ana Júlia, o interesse pela linguagem de sinais e a vontade de ajudar passou de mãe para filha. A gente começou a fazer um uso diário com coisas simples, tipo bom dia, te amo, vamos almoçar e etc. Ela é muito boa em datilologia, né, que é a parte da soletração, digamos assim. E quando quer me agradar, tem a questão de eu te amo, mãe, você tá bonita, vamos no cinema, aquelas coisinhas gostosas do dia a dia. Prazer em conhecer você. O projeto Júlia também oferece um aplicativo com intérprete virtual. Eu sou surdo.
Mas o mais legal é este bracelete capaz de traduzir a linguagem de Libras para o português, o outro lado da conversa. A ideia do bracelete não é ser um tradutor completo para a comunicação aberta, mas dividido por diferentes ambientes e situações. Servir como ponte de comunicação entre o deficiente auditivo e o ouvinte em situações específicas. O intuito do Julia é para facilitar a comunicação dos deficientes conosco, que nós não entendemos eles têm muita dificuldade. Imagina eles indo num banco para resolver um problema, mesmo de entrada, né? Imagine eles indo em um correio. Com um acelerômetro, giroscópio e um magnetômetro de 3 eixos que mede a intensidade do campo magnético, este bracelete é capaz de identificar pequenos movimentos e combinar com o impulso elétrico dos músculos do braço para traduzir o gesto em voz. Enquanto os sensores captam os sinais dos músculos, mãos e dedos, os dados são transmitidos via Bluetooth para o smartphone em tempo real. No celular, uma tecnologia baseada em inteligência artificial usa modelos matemáticos de tal forma que o usuário possa ensinar o aplicativo a reconhecer os padrões vindos dos sinais. A primeira versão nós estamos lançando com 180 sinais. Tá? E vai ter vários ambientes, que nem eu comentei contigo, já pré-determinados. Né? E nós estamos definindo várias opções de bracelete. Né? Não apenas uma, vai ter mais de uma solução. É legal ver quanta solução interessante e inovadora surge para facilitar a vida de pessoas com necessidades especiais. A tecnologia tem feito um papel muito importante no desenvolvimento e inclusão social de cegos, surdos e mudos. Pouco tempo atrás, um grupo de brasileiros apresentou na Califórnia um app para ajudar pessoas surdas a aprenderem e sentirem música. É uma espécie de piano com uma pulseira conectada ao pulso do usuário que vibra a cada toque feito na tela. Se você é curioso ou quer conhecer mais soluções de tecnologia assistiva, aproveite para conferir uma série que produzimos sobre o tema aqui no Olhar Digital. Os links você encontra logo abaixo do vídeo dessa matéria no nosso site, tá legal? Siri, Cortana e Google Now. Os assistentes virtuais surgiram há alguns anos e vêm evoluindo. Agora, além dos smartphones, eles estão presentes também nos computadores. E hoje, nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia, vai mostrar como eles funcionam. Oi, Lu! Oi, Marisa! Oi, gente! É hora de descomplicar a tecnologia. Recebi uma pergunta bem legal do Mário Souza. Ele quer saber como funcionam as assistentes virtuais dos smartphones. Gente, as assistentes virtuais podem facilitar muito o dia a dia. Você pode pedir para ela ligar para alguém, fazer uma pesquisa, informar sobre a previsão do tempo, verificar eventos no calendário, checar o nível de bateria, encontrar o melhor caminho para algum lugar no GPS, abrir algum aplicativo e até escrever mensagens no WhatsApp. O melhor de tudo é que é só usar o comando de voz e falar o que ela tem que fazer. Qual a temperatura agora em São Paulo? Faz 18 graus em São Paulo. Gente, isso é muito bom para quem tem algum tipo de necessidades especiais. Dá para aproveitar tudo da tecnologia. E sabe o que eu achei bem legal? Você também pode se divertir com o assistente virtual, pedindo para ela colocar uma música para tocar, recitar um poema ou até mesmo contar uma piada. Cada sistema operacional tem a sua assistente. O Android tem o Google Now, o iOS a Siri e o Windows Phone a Cortana. E ativar o recurso é bem fácil. No caso do Android, é só ir em Pesquisa Google e Google Now. Lá em Configurações Google, tocar em Now Cards. Ative a opção Mostrar Cards e siga as instruções para ativar a assistente. Depois volte, toque em Voz e em Detecção de OK Google. Ative a opção em qualquer tela e siga as orientações. Agora, toda vez que você falar OK Google, a assistente virtual começará a funcionar. O seu celular precisa ter a versão Jelly Bean ou superior.
No iOS, é só ir nos ajustes, geral e Siri. Para usar, pressione o botão Home e fale o que precisa, como para quem você quer ligar ou mandar mensagem. Você também pode chamar a assistente falando "E aí, Siri?", mas esse recurso só funciona nos iPhones 6S e 6S Plus. Nos outros modelos ele também funciona, mas o celular precisa estar ligado a uma fonte de energia. Já no Windows Phone, a Cortana está disponível a partir dos celulares com versão 8.1. Para descobrir qual é a versão do seu aparelho, vá em Configurações, Sobre e Mais Informações. Depois, procure por Software e lá vai estar escrito qual é o sistema operacional. Você pode chamar ela sempre que quiser pressionando o botão de pesquisa, que fica lá embaixo no celular, no cantinho direito. E sempre que você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo nas redes sociais. Use a hashtag LuExplica que eu respondo tudo. Não se esqueça, acesse olhardigital.com.br, clique no canal da Lu e envie suas dúvidas. E depois do intervalo, tem mais polêmica envolvendo o Uber. Mas dessa vez o problema não é com os taxistas. São os próprios motoristas do aplicativo que começam a recorrer à justiça em busca de direitos trabalhistas. O Olhar Digital Plus volta já. Um motorista do Uber pode ser considerado funcionário da empresa que controla o aplicativo? A resposta a essa pergunta será dada pela Justiça Brasileira em breve e pode alterar para sempre o panorama desse tipo de aplicativo por aqui. O que você acha? Quem tem razão? Amor e ódio. Desde que chegou ao país, a Uber, plataforma que oferece motoristas particulares sob demanda, vive os dois extremos. A maioria dos passageiros adora e quase idolatra o serviço. Os taxistas odeiam a ideia. Agora, a nova força contra a Uber são os próprios motoristas parceiros. Um grupo resolveu processar a empresa no Brasil. O que eles querem? Reconhecimento de vínculo empregatício e todos os direitos trabalhistas, férias, 13º e tudo mais. A Uber explicou que não contrata motorista algum, mas sim os motoristas que contratam a Uber para utilizar o aplicativo. A empresa alega que todos eles têm independência total para prestar seus serviços quando e como quiserem. Ainda segundo a Uber, os passageiros pagam os motoristas por cada viagem e o motorista paga a Uber para utilizar o aplicativo, uma taxa de serviços entre 20% e 25% em relação às viagens realizadas. As nossas leis trabalhistas são bastante rígidas, mas será que o caso se encaixa nesse cenário? Seriam então os motoristas autônomos ou funcionários da Uber? A CLT vale para plataformas como a Uber? Não é possível você simplesmente dizer aqui não se aplica ou lá se aplica. Precisa examinar o caso concreto. Então nós vamos falar em tese, né? Em tese, o que nós estamos falando é de uma situação onde alguém presta serviços para outrem fora daquele padrão até hoje imaginado. O trabalhador, quando ele adere ao sistema de forma digital, é uma forma fictícia, porque toda a relação criada pelo Uber é uma relação de ordens, uma relação de subordinação, uma relação de remuneração feita por ela que faz o pagamento, ela que cria as tabelas de preços, enfim. Toda essa estrutura é uma estrutura muito ligada à relação trabalhista. E, por outro lado, a remuneração é feita pelo Uber. Quando é feito o pagamento pelo sistema digital, com cartão de crédito, ao final da semana, o Uber desconta um valor sobre o valor bruto, de todo o valor, de 25% a 30%, dependendo da operação que é feita pelo motorista. E aí, então, o motorista fica com a participação dele. Não dá para dizer que são autônomos. É uma prestação de serviço? Não dá para dizer que é prestação de serviço, porque essa relação é muito bem configurada.
Uma coisa é certa, se a tese desses motoristas insatisfeitos for aceita pela justiça, não só a Uber, mas outras empresas que prestam serviços no mesmo modelo provavelmente não sobreviverão mais no país. Ou pelo menos não terão mais uma margem de lucro minimamente interessante para manter investimentos por aqui. Aí quem sai perdendo são os passageiros. Ainda é muito cedo para saber que caminho essa história vai tomar. Os especialistas acreditam que seja algo a ser definido de médio a longo prazo, quando for possível construir uma jurisprudência com base nas decisões dos juízes de casos como estes. Estamos diante de uma nova realidade, onde eu posso, digamos, construir alguma coisa nova ou simplesmente vou adaptar o direito do trabalho a isso. Nós estamos diante de uma realidade nova que precisa de uma nova regulação ou nós estamos diante de uma realidade antiga, né, que se apresenta com uma fachada nova? É essa a questão. No Rio de Janeiro e em São Paulo, 2 inquéritos foram instaurados no Ministério Público do Trabalho para investigar uma possível fraude às leis trabalhistas cometida pela Uber. O procurador responsável diz haver indícios de que por trás do aplicativo há uma exploração de trabalhadores que, em verdade, atuariam para uma empresa de transportes. O Uber, ele não é um aplicativo, ele é o sistema de transporte. Porque de um lado ele tem toda a conta dos clientes, que é a base dele, do outro lado ele tem a dos motoristas. Então ele faz esse controle sistematizado do cliente dele, que são todos nós, usuários, e joga para o motorista. O motorista não tem essa base de cliente. E aí ele faz toda essa transação de meios de pagamento, etc. Então ele é o próprio sistema de transporte. Se lá na frente chegarmos à conclusão, de fato, nenhum que abaixou o aplicativo que trabalha para a Uber é empregado, porque, imagina, olha a realidade, como é diferente da realidade normal de um empregado, né? É possível, então, que, por exemplo, que tá bom, então não é empregado, mas precisamos, então, colocar, eu falei, tem uma legislação específica para regular isso. Ótimo, beleza, maravilha, nós precisamos disso, né? Ou seja, vamos aperfeiçoando tudo isso. O problema não é exclusividade no Brasil. Nos Estados Unidos, 385 mil condutores da Califórnia e de Massachusetts alegam ser empregados da Uber e, por isso, pedem o reembolso de despesas como manutenção do veículo e combustível. Os potenciais danos causados a eles podem chegar a 850 milhões de dólares. A mensagem que fica é clara. Estão lidando com uma realidade nova e aplicando o direito como se fosse antiga. O grande risco dessa discussão, claro, sem desmerecer a questão dos motoristas, é que algumas decisões podem sim inibir o desenvolvimento e criação de soluções inovadoras, como o Uber e diversos outros negócios já fizeram. A gente só torce para que isso se resolva logo e a equação se equilibre para todos os lados. Acesse olhardigital.com.br e fique por dentro da era digital. Nosso portal está organizado em 2 grandes áreas. Na área geral, você encontra reviews, reportagens, vídeos e as últimas notícias que movimentam o mundo da tecnologia. Aproveite para explorar nossa área de conteúdos especiais. São sessões dedicadas a temas específicos. Dentro de cada uma, você encontra material preparado em profundidade e com layout exclusivo. A outra grande área é o Olhar Digital Pro, com conteúdo pensado para quem usa a tecnologia no dia a dia do trabalho. Explore as áreas e sinta-se em casa na era digital. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!